Olá, estamos aqui no Circuito Urbano 2022 da ONU Habitat. Esse evento acontece todos os anos em outubro. Ele começa no dia 3 de outubro e se encerra no Dia Mundial das Cidades, que é dia 31 de outubro. O Outubro Urbano conta sempre com dois temas selecionados para estimular debates em diversos atores de como tornar a vida nas cidades melhor para todos e todas. Em 2022, o foco do debate será sobre a redução de desigualdades e localização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O Dia Mundial do Habitat abordará o tema reduzindo as desigualdades sem deixar ninguém e nenhum lugar para trás. E o Dia Mundial das Cidades focará no tema agir local e pensar global. E o SESC RJ está fazendo juntamente, né, com os nossos parceiros aí do SESC Pantanal, o professor também de São Paulo, professor Tupi, alguns de nossos analistas, um evento com o tema Tecnologia e Games na Educação Ambiental e Redução das Desigualdades, que a gente tem como ideia discutir, né, como se fosse uma roda de conversa aqui, o quanto a gamificação, a tecnologia é importante, né, na educação ambiental e na redução de desigualdades. E para isso temos alguns convidados, a Luana, né, Rodrigues, que é analista do SESC de Campos, eu que sou o Elvio, né, do SESC de Três Rios, e aí eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem, começando pela Daniela. Olá, é um prazer estar participando aqui desse bate-papo, né, sobre esse tema cada vez mais importante na educação, no desenvolvimento, e a gente com essa temática do desenvolvimento das cidades, né, a partir do circuito ONU Habitat. Esse tema de hoje aqui da nossa roda, acho que é sempre pertinente, é um prazer estar aqui compartilhando as nossas experiências. Passar para o nosso convidado Michel, para ele se apresentar. Olá, muito prazer. Meu nome é Michel Lima, sou morador de um município bem pequenininho, chamado Poconé, um dos municípios conhecidos como Portal do Pantanal. Para mim é uma honra estar aqui nessas conversas. É minha paixão tecnologia, né? E pensar e repensar a tecnologia, rever os conceitos, debater, é um grande prazer. Obrigado pelo convite, estou à disposição. É isso. Agora vamos passar para o nosso convidado Francisco Tupi. Olá a todos, eu sou o Francisco Tupi, eu sou professor, game designer, autor, palestrante. Muito feliz, quero agradecer o convite. Sempre uma grata oportunidade da gente poder falar de educação, tecnologia e superação das desigualdades. E a ideia dessa conversa hoje é a gente fazer como se fosse um debate, né, sobre como o game, a tecnologia pode ser importante, né, para a questão da redução das desigualdades, né, que é uma das temáticas, né, da ONU Habitat desse ano, do circuito urbano. E também como, né, o game, né, hoje em dia o game está muito em evidência, né? Antigamente era coisa de poucos, né? Poucos podiam ter um console em casa, poucos podiam ter um computador. Hoje em dia não, né? Está no nosso bolso, está no nosso dia a dia, e para isso a gente queria saber, né, de alguns especialistas aí, do Tupi, do Michel, né? E da Dani também, que vocês acham que é o papel da tecnologia, né? Tecnologia como um todo, incluindo o game, na educação formal e não formal?
Quem quiser pode falar, tá? É meio ampla, né, a pergunta, mas é uma coisa que eu acho que vale a pena ser discutida, porque, né, por exemplo, em casa, meu filho joga todo dia, né, todo dia, simplesmente todo dia, né? Quando chega em casa, tem o período que ele está lá jogando informalmente, né? Mas isso faz parte, né, da construção hoje da personalidade da criança e do ser, né, como um todo. E o que vocês, né, principalmente, né, o Tupi como educador, né, que trabalha com isso, e o Michel também, né, que está com as crianças lá no Pantanal, o que vocês acham, né, sobre isso? Qual que é o papel, né, dos games, da tecnologia, né, na educação hoje em dia, né? Já que a fila está grande, posso começar? Então, eu tenho uma experiência muito bacana aqui no Pantanal. Foi um projeto abraçado pelo SESC Pantanal, que é uma sala de videogame chamada Clube Game. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando com aulas de informática e bastante jovens na sala, né? A gente tinha 15 jovens na sala. E a gente trabalhava uma linha de inclusão digital voltada não só para o ensino da informática, mas também com temas de cidadania dentro das atividades. E a gente começou a debater muito essa questão do sonho do jovem, e uma das coisas que eles sonhavam muito era com ter acesso aos videogames e aos jogos também. E, bom, a gente encorajou eles a escrever isso, né? A desenvolver um projeto e apresentar esse projeto. Olha, o SESC, a gente tem esse sonho aqui como jovem, como cliente, e a gente queria ver se você consegue nos apoiar. E aconteceu, né? O SESC apoiou esse projeto. Então eu vejo que hoje o videogame ele tem várias relações, educação formal, informal, não formal também, porque a gente colheu vários frutos dentro dessa experiência, tanto do ponto de vista institucional, quanto da relação desses jovens com o ambiente em que eles estavam. A vontade deles estarem dentro do SESC mudou, a estrutura que eles tinham, que eles têm de relação mudou, a estrutura da relação deles com a escola, e ver que eles conseguem escrever mudou, porque assim, a gente trabalhava com jovens que tinham uma certa dificuldade de escrever, e a gente conseguiu, através desses sonhos deles, fazer com que eles escrevessem 17 páginas. É muita página para quem não está acostumado a escrever uma página só. Mediação, né? E tudo conversando, mas isso foi possível. Então, o videogame, ele tem esse potencial atrativo, né? Ele é uma ferramenta que atrai o jovem, e aí vai da gente que é educador saber mediar isso. Mostrar as várias facetas que esses jogos ou que os próprios consoles têm. E aí, a partir daí, né, problematizar, brincar, rir, relacionar, trazer outras pessoas para a roda. Então, videogame tem tudo a ver com a educação.
Pegando carona aí que o Michel falou, né? Eu sou Daniela, eu sou analista do Sesc Rio, da Unidade Niterói, eu acho que eu não especifiquei isso na apresentação, e o convite de estar aqui é exatamente para a gente compartilhar uma experiência nossa, né, que é muito recente, que é o Minecraft Education Biomas Brasileiros, que foi criado pelo Tupi, né? E a gente está aplicando no Sesc Rio, e é muito isso, assim, né? Essa proposta do Biomas, né, através do Minecraft Education, ela surgiu muito, foi um desafio do Sesc Rio, né? Quando a gente se viu durante a pandemia tendo que pensar atividades no âmbito digital. A gente já tinha uma área de ciência e tecnologia, mas nas outras áreas, como a nossa, né, de sustentabilidade, a gente não tinha exatamente essa prática. E aí a gente, a partir da pandemia, a gente também foi desafiado enquanto educador, né? E a gente chegou nessa proposta de pensar, né, a questão de levar, enfim, uma proposta de educação ambiental para o público, principalmente para os jovens e crianças, que é o público principal nosso, né? Através, né, desse ambiente gamificado. O Minecraft, a partir das pesquisas que a gente começou a fazer, a gente percebeu, também tem uma filha de 11 anos, que a gente é parte da nossa própria experiência para pensar, né, para ver os caminhos que estão se traçando. E é isso, assim, eu percebi, eu acho que toda a nossa equipe da sustentabilidade e o Minecraft Education Biomas tem representado muito essa reflexão para a gente do quanto que as ferramentas, os games, a parte digital, ela é um fato que não tem mais como a gente voltar atrás, né, de ser um facilitador da educação. E nessa nossa experiência, depois mais à frente a gente pode até falar um pouco melhor, né, mais detidamente, no que eu atuei com o Minecraft Education, eu percebi exatamente isso que o Michel falou, assim, as crianças ficam muito mais participativas, muito mais interessadas, e quando a gente vai, né, no que os educadores estudiosos estão se debruçando sobre essa nova prática, né, do universo digital na educação, enfim, todas essas ferramentas, né, dizem, né, que é exatamente isso, esse processo da educação criativa, né, que a gamificação traz, né? Eu acho que isso é super importante, estimula um lado que eu acho que a geração atual vem de uma forma muito natural. Talvez para a nossa geração, acho que da maioria aqui do grupo, não seja tanto. Tupi não, né? Porque o Tupi é um especialista. Michel, acho que também, mas para mim, eu tenho muita dificuldade, confesso que eu tenho uma certa dificuldade ainda, assim, com o universo digital, mas é algo inevitável para nós, e eu acho que a geração atual, ela já nasce meio, eu sinto, eu tenho uma sensação de que já nasce com uma chavinha voltada, é muito natural, e se a gente não falar a mesma linguagem, não tiver essa aproximação, buscar essas ferramentas de aproximação, eu acho que o processo de educação, né, de ensino-aprendizagem, fica deficitário, né? E aí eu acho que o Tupi pode complementar aí minha fala, a fala do Michel, a partir da experiência dele enquanto educador e criador, né, desses universos. Assim, eu fico até sem jeito, quero agradecer, né? Vamos lá. A partir do exemplo que o professor Michel trouxe, a professora Daniela trouxe, né? A gente pode falar a respeito de um aspecto mais amplo do que é o jogo e do que a gente está vivendo frente à educação, em relação à tecnologia e também ao contexto urbano, né? O jogar é um elemento crucial da humanidade. Muitas coisas a humanidade aprendeu através dos jogos, né? E agora a gente também tem o jogo digital, né? Mas a gente tem a brincadeira, a gente tem o esporte, e como o professor Michel disse, o jogo, ele permite, ele abre, ele é envolvente. Então, a dificuldade de uma página se converte em 17 páginas, né?
se a gente parar para ver, como a gente pode entender o jogo, retornando à pergunta que o professor Elvio trouxe, né? Jogo é mídia. Eu posso ler um livro, eu posso assistir um filme e eu posso jogar um jogo. Eu posso ler o livro dos Três Mosqueteiros, eu posso assistir o filme dos Três Mosqueteiros e eu posso jogar o jogo dos Três Mosqueteiros. Esse jogo pode ser analógico, ele pode ser digital, e eu posso programar esse jogo numa plataforma como Scratch ou criar o palácio no Minecraft, né? E aí, quando a gente fala do jogo frente à educação, a educação ela teve um momento, né? Toda a humanidade teve em função da pandemia, nas reclusões dos lares, e agora a gente está voltando ao nosso convívio, né? Aquilo que nós tínhamos antes da pandemia, mas com aquilo que teve a pandemia. E a cidade, né? Os circuitos urbanos, os espaços de lazer, educação, entretenimento, eles se tornam, eles reafirmam e ressignificam a função deles, que é o quê? O local, o convívio, aonde a humanidade ela pode ver, conversar, né? Então, ao mesmo tempo que você tem jogos, mesmo com a educação, são super atrativos, existe um tempo de tela, mas existe também os jogos com as brincadeiras, né? Para estimular o convívio, para transmitir não apenas conteúdos, mas também valores de sociabilização, né? E aí é aquilo que foi dito tanto nas falas do Michel quanto da Dani, que é a questão do professor estar presente, mediando esse conteúdo, direcionando essa visão, né? E quando a gente fala de jogo e brincadeira, mesmo no sentido educacional, isso serve para crianças de 8 meses a 88 anos, né? Que acaba sendo uma forma de integração, de troca de informação, de respeito, de habilidades socioemocionais. Então, a gente tem um espectro aí muito amplo, cada vez maior, né? Adaptando conteúdos, mas também se torna um ponto de atenção saber como direcionar esse aprendizado, aptidões vocacionais, as questões socioemocionais, né? Num contexto maior. Obrigado. Não, e até, o Tupi, pensar que hoje em dia, né, lógico que a gente está falando de redução de desigualdade, né? Tem locais que tem pouco acesso, né? Mas, né, até antes a gente estava pesquisando, assim, o Brasil está no meio do caminho, né, na questão de inclusão digital, né? Mas em relação ao acesso à internet, quase todo mundo, né? Lógico que tem aqueles no sertão, ali onde que o Michel mora, ele pode falar melhor, né? Deve ser um pouco mais complicado. A gente esteve lá visitando, né? É um local que não existe nem transporte urbano, né? Corrente. Apesar de ser uma cidade de 30 mil habitantes, né, Michel? Mas não tinha transporte, né, público. E eu acho que locais assim é um pouco diferente, mas no geral, né, tirando a extrema pobreza, quase todos têm acesso, né? E o celular hoje em dia é um computador, né? É mais potente que um computador, né, dos anos 80, né? Tem muito mais informação, mais capacidade. E, né, na educação não formal, né, eu fico vendo meu filho, né, tudo eu vejo pelo meu filho, né. Ó, cara, o que você está vendo aí nesse celular, né? O que você está, né? Porque tem que eu que autorizo, né, para baixar os aplicativos tudo chato, não tô zoando, né, não. Mas aí, tipo assim, cara, vai ser, não é melhor você baixar um aplicativo de línguas, né, para você aprender? Aí ele já está aprendendo, né? Ele já está assim, a professora dele não pode ouvir, mas ele já aprendeu mais inglês no aplicativo do que na escola, né? Do sistema Anglo, né? Mas ele já aprendeu mais lá do que na escola, com certeza, né? E os jogos também, né? Tem jogos que são construtivos, né? E tem jogos que não, independente da escola, assim, em casa mesmo, né? Nessa educação não formal que ele está participando. Tem jogos que não, que são super, né, complexos, né? Tem a questão de ter limites, mas eu acho que
hoje em dia eles têm um papel crucial na formação, né? Que a gente também estava pesquisando, né, Luana e Dani, sobre a questão da geração. Hoje a geração ela é integrada, né, com o mundo tecnológico, né? Lógico que eu falei, tem locais que não, né? Mas no geral, né, eles são conectados, né? Estão conectados, né? O Elvio, eu queria perguntar ao Tupi, ao Michel e à Dani exatamente sobre isso, né? Porque a gente sabe que para colocar em prática projetos com games, né, que não sejam analógicos, como, né, citaram as brincadeiras, a gente precisa de um mínimo de estrutura. Né? Então, quais são assim, os maiores entraves que vocês já encontraram no meio do caminho para colocar em prática essa utilização da tecnologia dos jogos nos projetos de vocês? Né? Qual é essa dificuldade? A gente encontrou um dado que fala que o Brasil tem 152 milhões de usuários, né, de internet. Mas que usuário é esse, né? Para que é utilizado? Que qualidade de acesso? Até onde esse usuário consegue tornar essa tecnologia, como o Elvio indicou, né? Converter ela para um processo educacional. Vou responder ilustrando. Né? O projeto Clube Game, por exemplo, nasceu da demanda dos jovens. A gente está falando de dificuldade, né? Tá. A minha maior dificuldade foi a ignorância. Literal, preconceito com o jogo. Então, um dos papéis que eu tive que trabalhar foi remover essa venda dos jogos, né? Então, como eu já sabia que ia acontecer alguns questionamentos difíceis até de ser citados, assim, né? Então, a primeira coisa que eu fui fazer é provar que dá certo. Então, galera, é o seguinte, qual que é o problema nosso? O primeiro problema é escrever o que a gente quer. Beleza. Como é que a gente pode fazer isso? Eu já fui levantando os problemas. Né? Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a ideia que você tem para fazer isso? Ah, a gente poderia sentar aqui, não. Vamos pensar numa maneira com mais tecnologia para a gente poder fazer a coisa rolar. Vamos usar o Google Docs, a gente vai, todo mundo, 15 caras, 15 pessoas, vamos escrever isso todo mundo junto. Vamos, escrita colaborativa. Tá? Ah, beleza. Então a gente começou a escrever. 15 pessoas escrevendo, questionando, falando que tipo de jogo que queria, por que não queria, outro como é que deveria ser a sala, como que não deveria ser a sala. Ponto. A gente já superou uma barreira enorme aí. O espaço. Gente, outro problema, é o espaço e tal. E aí, pensar em o que a gente vai ter, como é que... É um clube, né? Então, sócio, como é que a gente vai resolver o problema dos sócios? Né? Todo mundo tem que ter um sócio, como é que vai filiar? Quem faz a gestão desse espaço, né? Quem fazia a própria gestão do espaço eram os jovens que escreveu o projeto. Então, assim, a gente ajudava ali, né, mediar, mas eles estavam lá recebendo a galera, falando o que era o projeto, como é que ele funcionava. Quando a gente foi apresentar o projeto, porra, mas o jogo, né, é uma coisa legal, não é? Nossa, mas não é muito evoluído. E aí, né, um dos meus discursos foi, porra, mas olha só, a gente vive falando de competência para o futuro, né? E eu estou lembrado que está escrito lá que uma das competências que a gente tem que preparar o jovem é resolver problema. Eles já estão resolvendo problema. Agora a gente tem que dar força para mostrar para eles que resolver o problema dá certo. E agora a forma que a gente tem, a única forma que a gente tem é apoiar eles. Está aqui o projeto, vamos lá, vamos em frente, vamos. Então, assim, e tem outros modelos de crítica, né? Nem todos os jogos são... existe a violência do jogo, a gente debateu sobre a violência do jogo, a gente debateu sobre os problemas que a gente tinha na sala, do
clube game, por exemplo, a gente teve um momento que a gente tinha uma baixa frequência de meninas para jogar. Galera, por que está vendo pouca gente? Está passando problema? Como é que a gente pensa isso? Por que as meninas não estão vendo jogar? Está crescendo o número de gamers mulheres. Aqui não está. Por que vocês acham? O que está acontecendo? Então, era uma sala de videogame onde os problemas eles não eram acobertados, eles eram mostrados e isso servia e serve até hoje, vários resultados acima disso, que a gente começou lá nos primórdios dessa sala, como case que é possível resolver. O massa é a gente entender que o videogame ele é só uma ferramenta. O jogo ele é só uma ferramenta. Né? Tudo começa lá no início para a gente chegar no que a gente quer. Então, assim, os problemas eles vão fazer parte, as críticas elas vão fazer parte. Entender que é um movimento circular disso, resolver uma coisa, outro problema, resolver o outro, é 360, todo momento, né? Problema e solução, problema e solução. Não ter medo, encarar, estar preparado para esses argumentos, né? O ambiente da educação ainda tem muito preconceito em relação aos jogos, está diminuindo com o tempo, e a gente tem mostrado que é possível. É isso. Bom, desafios, né? Aqui na nossa temática aqui dos games e a questão das desigualdades, acho que a gente vive num país que é muito desigual, né? Eu acho que quando a gente pensa a tecnologia, acho que a gente ainda está, conforme foi dito aqui já, né? A gente está caminhando, né? A gente está no meio termo ainda, mas a gente ainda tem, né? Se comparar, né, com outros países mais desenvolvidos, né? Acho que a gente ainda tem muito a caminhar. E quando a gente fala de educação, a gente já tem os processos, né? A educação ela reflete um processo de desigualdade social, né? Que é muito marcante para a gente. E quando a gente pensa na questão do digital, eu acho que a gente se depara, a minha expertise não é o mundo digital, né? É a educação ambiental, mas quando a gente começou a fazer esse trabalho do Minecraft, né, com as crianças, trabalhar os biomas através do Minecraft, a gente começou a perceber que primeiro, eu via uma grande desigualdade. Eu trabalhei com crianças de uma comunidade próxima, né, da unidade SESC que eu trabalho, que é o Morro do Estado, em Niterói. E aí, e trabalhei com um grupo, né, um outro grupo, que é de um outro projeto SESC, que é o SESC Mais Infância. E dentro desse grupo, a gente tem, desse segundo grupo, a gente tem uma miscelânea maior de crianças, né? Crianças de classe média, crianças do próprio Morro do Estado, né? E um outro grupo que era só do Morro do Estado. E era muito perceptível, por exemplo, se a gente olhando a questão da educação, né? Então, quando a gente estava com a turma do Mais Infância, que tinha crianças que estavam no contraturno, mas que estudavam, de repente, numa escola particular, a carga de conteúdo, por exemplo, do tema específico, que era o biomas, era um diferencial. A facilidade, como é que é a palavra? A facilidade deles também reconhecerem, né, mexer no computador, a gente percebia que existia uma certa facilidade. Por mais que todas as crianças a gente percebesse que conheciam o Minecraft e já tinham tido acesso de alguma forma, né, mas eram acessos diferenciados que impactavam de alguma, né, no trabalho. Então, por exemplo, as crianças que acessavam, conheciam o Minecraft e acessavam prioritariamente pelo celular, né? Porque eu fui até procurar um pouco de informação sobre isso, então percebe-se que as classes
né, tem acesso à internet. A gente hoje tem, como a Luana apontou no dado aí, a gente tem aí mais de 150 e poucas milhões de pessoas no nosso país que já têm acesso, mas que tipo de acesso? É um acesso geralmente pelo celular e numa internet, né, que tem um desempenho um pouco ruim, né, que às vezes não consegue acessar um jogo adequadamente, né, 100%, os dados são limitados, geralmente as pessoas acessam com pacote de dados limitados, então tem essas diferenças que lá no final, por exemplo, na minha experiência com o Biomas, eu conseguia perceber, assim, né, que isso impactava, assim, dentro ali da sala de aula. Então, eu fiquei me perguntando, né, nesse processo até de criação ou de pensar a gamificação dentro da educação, seja a educação formal, seja informal, como é o nosso caso, né, dentro do SESC, de que forma a gente pode atuar nesses dois pontos, porque quando o SESC, por exemplo, cria um espaço como é o Minecraft Education Biomas, que as crianças podem ir lá no espaço, né, em outras unidades também, não só de Niterói, Três Rios, Luana lá em Campos, enfim. Quando a gente abre um espaço como esse, que pode significar um espaço de inclusão digital, até que ponto é um espaço de inclusão, educação, né, da educação digital, que é um outro aspecto diferente. Aí não sei, eu acho que o Tupi pode também falar melhor sobre isso. Obrigado, Dani. Complementando, né? A Luana perguntou sobre as dificuldades, né? Então, a gente costuma trabalhar com o jogo, sempre buscar uma versatilidade, né? Igual o próprio Michel falou, na questão de resolver problemas, né? E então eu sempre tenho, né, aquela questão que o que a parcela da população que tem internet pode fazer por aquela parcela da população que não tem acesso à internet, né? As limitações, elas estão no recurso, né? Porque a gente vê os professores, independente dos seus contextos de aula, eles sempre têm muita vontade, né? Sempre tem um jeito talentoso, elegante de superar os problemas. Eu nunca me esqueço dois exemplos. Quando eu fui, né, eu sou professor, eu ministro aulas num campo de refugiado no Quênia, e pensando, né, pô, vai ter alguns computadores e tudo mais, então a gente usa o Scratch ou qualquer coisa do gênero, né? O Scratch é uma plataforma que quem não conhece vale a pena conhecer, né? É um modo muito simples, muito fácil de programar, tem uma autoria em relação aos jogos. E naquele momento, naquela circunstância, não tinha. E os professores todos tinham planejado aulas e vídeos e tudo mais, e não tinha aquele contexto. Então, cada um foi adaptando. Então, para falar de geografia, falar de time de futebol, né? Cada um foi trazendo exemplo e dos outros países. Aí eu falei, o que eu vou falar? Eu vou falar do jogo da onça, que é talvez o único jogo de tabuleiro das civilizações indígenas, né? Que a gente tem aqui no Brasil, que é uma forma de apresentar o Brasil, mostrar a população tradicional do Brasil, e pedra e chão riscado, né? Óbvio, depois quando vieram os computadores, a gente levou isso para o Scratch, né? Especificamente, às vezes a gente vai falar de um jogo, e nem todo mundo tem esse jogo, ou tem essa possibilidade de trabalhar com aquele jogo. Então, no lado da educação, como professor, eu falo, então, usa um genérico, né? Existe sempre uma cópia, uma possibilidade, mas está sem internet, caiu, não tem o Lego, não tem um jogo que você trabalha com os blocos, como o caso do Minecraft, então vamos fazer os blocos de terra. E vamos criar, vamos montar, vamos colocar a mão na massa, vamos resolver o problema, né? Então, dessa maneira, a gente vai buscando adaptar, né? E vai adaptando a mensagem, né? E tentando fazer com que, mesmo com essas adaptações,
o conteúdo seja praticamente o mesmo, né? Óbvio, teve ali uma adaptação em relação à plataforma, em relação à parte física, teve. Mas qual que é o objetivo? Qual que é a questão da aula, né? Eu costumo dizer, você pode trabalhar com jogos na educação, com computadores e tudo mais, mas você nunca vai ter um console para cada aluno. Se você souber conversar com o aluno, com a aluna sobre o jogo, já pode fazer a diferença. Porque você está promovendo uma reflexão, você está sabendo pensar, né? Então, é essa questão. São esses dois exemplos, né? Que um tanto relacionado à tecnologia, outro que a gente fez um plano e não deu para cumprir, né? Mas sempre essa questão de superar, encontrar um meio e tudo mais. Eu também tenho uma, né, opinião assim, um pouco controvérsia, né? Mas que assim, hoje em dia, né, principalmente no Brasil, né, a gente trabalha numa empresa que trabalha com eventos de praça, né? E aí, às vezes, a gente vê algumas coisas, né? O movimento, o que que movimenta o dinheiro, né? O comércio, que é a fonte, né? Que a gente trabalha, vem do comércio, né? E eu estava num dia lá, num evento, e eu vi uma grande quantidade de jovens, assim, tipo uns 10 mil jovens aparecendo no evento. No nosso evento, eu falei, caramba, estamos bombando, né? Aí, ao observar direito, não era isso. Era porque ia ter um evento de TikToker, né? E estava vindo um TikToker da cidade aqui, de Três Rios, que ficou famoso e ganhou muito dinheiro, né? Era um rapaz dançarino, um rapaz de uma família simples, né? Mas que conseguiu fazer o que também não é para todos, que conseguiu monetizar, né? Através das suas redes sociais. Aí hoje ele é uma celebridade, não conheço, não sei o que é. Nunca ouvi falar e se perguntar o nome dele, não lembro. Você foi dançar Mas lá, sim, era. você foi dançar Não. lá. Não, mas era impressionante. Ele aparecia na porta do ônibus, assim, via a meninada e gritava. Ele voltava para dentro aí. Mas era assim, era muito adolescente, né? Então, assim, também penso, né? Como, tipo, por exemplo, o Whindersson Nunes, né? É meio 1 em 1 milhão, mas é uma forma também de hoje em dia, o brasileiro que é criativo, né? Como aquele luva de pedreiro, como que é o nome dele? Influenciador lá, que foi... Receba. Que desistiu. O Receba, que desistiu, né, de ser influenciador, mas ele é um exemplo né, da tecnologia, né, mudando a vida de uma pessoa como se ele ganhasse na loteria, né? Lógico que não é o melhor exemplo, não são os melhores exemplos, né? Mas eu acho que, assim, hoje em dia a rede social, a mídia social tem muito poder, né? Poder de mudar. E brasileiro é muito criativo, né? Basta ver o TikTok do Brasil como é que é, né? E outro exemplo que eu também sempre fica na minha cabeça de tecnologia é aquele filme da África, né? O menino que descobriu o vento, né? Alguma coisa assim, que é uma referência para mim, né? De como a tecnologia pode mudar, por exemplo, locais do Nordeste que estão com muita seca, mas só a fazenda do político que tem, né, drenagem lá de lençóis freáticos e das pessoas pobres não, né? Aí tem outro exemplo de uma menina que ganhou um prêmio internacional, mas eu esqueci o nome dela, que ela descobriu como um processo de higienização das águas de poços, né, do Nordeste através da luz solar, né? Com garrafa PET, com o que tem, assim, né? O exemplo da tecnologia mudando a pobreza, né, extrema para algum patamar um pouco melhor, né? E o brasileiro é muito bom, assim, nisso, né? Tempo que eu tive no Japão, assim, a maioria dos premiados em robótica, em qualquer coisa que envolvia tecnologia era do Brasil, né? Sempre tinha equipe do Brasil, sempre, né? No Japão, ganhando prêmios, né? E não nem sempre eram de escolas particulares, eram de escolas públicas do Nordeste, do Norte, né? E sempre ganhando prêmio, né? Que é uma prova de como que
a gente, né, se tivesse um pouco mais de investimento em tecnologia, né, em locais, né, aqui mesmo em Três Rios já teve, né, 2 prêmios Shell, né, de professores daqui, né, de escolas públicas, né, e alguns prêmios, né, de robótica, né, do estado. Então, a prova, sim, de escolas extremamente pobres, né. Então, assim, eu acho que tem um papel muito importante mesmo a tecnologia, e se bem usada e procurar em qualquer lugar, né? Porque vai muito hoje, né? Pelo menos, né? Eu acho que Dani e Luana também observa isso. A gente vai em muitas escolas. Tudo depende da paixão do diretor, do professor, né? Independente do salário, né? Então, quando o professor ama, né, o que faz, né, a escola muda, né? Independente do ambiente. E acho que está faltando um pouco disso também, né? Um pouco mais de voltar às origens da nossa educação, né? Que o professor era professor, não era um engenheiro que não conseguiu ser engenheiro, né? O professor de biologia era um biólogo, né? Não era um dentista que não quer ser mais dentista, que tem que ser professor, né? E por aí vai, né? E aí, pode falar. É exatamente isso. A gente se depara com muitas escolas, né, às vezes com estruturas maravilhosas, com salas de informática, salas MEIs, espaços muito bacanas, mas que às vezes falta o acesso ao Wi-Fi, né? E aí todo o trabalho é inviabilizado, toda uma escola impactada por conta de um simples acesso, né? Que para a gente às vezes é muito prático, é muito fácil, mas em alguns locais isso não é tão simples assim. E aí em outros tem a estrutura, mas não tem o professor, não tem o profissional para trabalhar, ou ao contrário, né? Tem um profissional super com vontade de trabalhar, mas não tem a estrutura. Então são muitas realidades, né, que a gente se depara, são muitas desigualdades. E a gente, eu acredito que todos esses projetos, né, que a gente reuniu aqui são necessários para a gente minimizar, diminuir essas desigualdades e tentar levar, através da tecnologia, através dos jogos, essa perspectiva, né, para a criança, para o adolescente tão importante. E eu queria aproveitar esse gancho e perguntar, né, qual é a expectativa, a perspectiva que vocês visualizam para a tecnologia na educação a longo prazo, né? O que vocês conseguem visualizar? O que pode mudar, né, a longo prazo no campo da educação formal, o game? Começa o Tupi. Vou falar para começar o Tupi, porque tá parecendo que tá sempre a mesma ordem. Tá. Michel, Dani, Tupi. A gente é muito cartesiano. Cartesiano total. Na verdade, a tendência que eu vejo da tecnologia, do ponto de vista do professor, do objetivo da sala de aula, vai ser ensinar adaptação. A gente tem uma série de tecnologias hoje que fatalmente no futuro elas não vão estar próximas, né? Então a gente está vindo aí a Web 3.0 vindo, com tecnologias como blockchain, NFT, própria questão do metaverso, a relação da realidade. Então tudo isso está mudando constantemente. Então se fixar numa tecnologia específica vai ser se fixar numa coisa que no futuro próximo não vai mais existir, né? Dessa maneira, o grande fator, o grande papel da educação vai ser saber adaptar-se a esse contexto. Muitas coisas da tecnologia vão deixar de ser diferenciais, como, por exemplo, no passado não tão remoto, havia-se aulas de datilografia e hoje, naturalmente, isso foi se incorporado, né? A própria questão da programação, que ela vai, cada vez mais a gente está caminhando para ter uma forma de comunicação universal / exclusão universal, né? Então, correr atrás, a compreensão, a própria programação também, que ela
ela pode caminhar para se tornar algo mais low code, né, mais democrática e tudo mais, né? Especificamente em relação às escolas do Brasil, recentemente foi lançada a BNCC, a Base Comum Curricular da Computação, né? Então isso amplia o ensino da visão da tecnologia, e o grande ponto é os itinerários, né? Essa educação integral, os itinerários formativos, as trilhas formativas que envolvem a tecnologia, independente de ser áreas de humanas, exatas, empreendedorismo, né? Então, termos, sim, uma tecnologia, acompanhar essas transformações que elas estão acontecendo e basicamente é dessa forma que eu vejo. Em relação aos games, os games eles vão estar juntos, seja um assunto, né? Sempre vai ter um lançamento, vai ter uma tendência, vai ter uma competição. Então, saber lidar com os games no cotidiano, a própria questão de um orçamento doméstico, vale a pena, não vale, né? Questões que estão vindo aí, os estilos de jogos como Play to Earn, que é você poder, entre aspas, muitas aspas, né? Você poder trabalhar jogando e com isso acumular, né? Recursos financeiros, para poder dedicar a isso. Então tem que ter um conhecimento crítico muito forte, uma base de leitura do mundo muito forte para não entrar num efeito manada, né? E sempre estar atento, né, às possibilidades que vão vir, as popularizações que vão poder estar acontecendo em função das customizações dos jogos e isso poder se transformar em conteúdo didático de sala de aula. Eu percebo que a gente está vivendo, acho que a gente está assistindo uma grande revolução, né, no planeta por conta da tecnologia, né, algo muito recente, mas que já foi capaz de mudar muito o nosso modo de vida, né? Eu acho que quando a gente fala da educação, a tecnologia, eu acho que ela é capaz, ela está transformando o modo de pensar, o modo de aprender, né? O modo de transmitir conhecimento. Antigamente, a gente, para fazer pesquisa, quem nunca aqui, né? A gente tinha que ir na biblioteca, procurar livros, ou se a gente queria procurar saber de algum determinado tema, a gente ia lá na Barça da estante, e eram conteúdos muito fixos, né, que eram ali editados e ficavam, às vezes, 10 anos sem nenhuma atualização, enfim. E hoje a informação ela é atualizada segundo a segundo, né? E esse processo de educação, acho que mudou muito porque hoje o professor ele é um mediador, né? Então as pessoas elas têm acesso à informação, né? Tem acesso, você pode buscar qualquer coisa na internet, mas como o Tupi falou, né? É claro que o papel do professor, ele vai mediar, porque não é só você acessar a informação, você tem que saber interpretar aquela informação. Isso também tem um processo de amadurecimento, né? Enfim. Então, eu percebo muito a partir disso. Hoje, eu estava até lendo uma matéria que saiu num jornal falando de uma pesquisa, talvez o Tupi, o Michel, não sei se vocês viram, de uma pesquisadora de uma universidade norte-americana que fez um estudo sobre o metaverso, né? E o principal ponto, inclusive ela está desenvolvendo um trabalho aqui no Brasil, né, sobre isso, com um projeto com alunos de escola pública, né? E a base desse projeto de desenvolvimento de trabalhos do metaverso com essas crianças está sendo base para a pesquisa dela, a continuidade da pesquisa dela. E o que ela já identificou, que eu achei super interessante, quando a gente está falando aqui de game, mas o metaverso, né? Esse processo da capacidade da gente entrar no universo, né? Enfim, digital, tá ali parte daquilo tudo, né? Então, ela pontuou da capacidade que o metaverso, no processo de aprendizagem, tem de gerar o processo de deixa eu ver aqui qual, autoeficiência, né? Que é um termo educacional da pessoa
quando ela consegue ela acessar o conteúdo, né? Enfim, de uma forma participativa, que o metaverso, você entra ali, né, naquele universo, você consegue, por exemplo, acessar um museu lá em Paris, bota um óculos virtual, né, de realidade virtual, e você consegue visitar as mesmas sensações como você estivesse lá no museu, mesmo que você não tenha o poder aquisitivo, né, de você pegar um avião, enfim, e ir para outro país visitar esse museu, ou ir, enfim, conhecer as pirâmides, ou você conhecer uma biblioteca X ou Y. No mundo, você tem essa capacidade a partir do metaverso, e essa autoeficácia, né, gera o quê? Que a gente está falando de desigualdade aqui no nosso bate-papo. Aumenta a habilidade das pessoas. É como se gerasse uma autoconfiança e isso aumenta a habilidade acadêmica, profissional. Eu acho que a revolução é muito a partir disso. A tecnologia ela tem capacidade de abrir a mente das pessoas, quando a gente fala da importância da inclusão digital, é isso, sabe? Porque a inclusão digital ela é um caminho que as pessoas tendo essa possibilidade, né? Como o Tupi pontuou, hoje a gente tem aí a questão da educação, né? Das normas educacionais voltadas para a questão digital. Hoje, a educação, se eu não me engano, Tupi, você me corrige, ou o Michel, que trabalha mais diretamente com essa coisa da tecnologia, o marco da internet é considerado, né, o acesso digital é um direito hoje, é considerado um direito universal, as pessoas têm que ter acesso, porque é uma forma das pessoas, assim como ter acesso à escola, ter acesso ao universo digital é inevitável, é básico para o desenvolvimento humano, né? Então, se a gente quer pensar na questão da redução das desigualdades, sejam elas sociais, educacionais e em todos os outros âmbitos, eu acho que inevitavelmente a gente tem que discutir essa questão da inclusão digital, da questão da educação digital, né, que são coisas diferentes. As pessoas não só ter acesso ao universo digital, mas serem alfabetizadas, né, no universo digital, terem essa possibilidade de como essa experiência do Michel magnífica, né, do clube, das crianças desenvolverem, que ele falou, transformar uma página em 17, é isso que a gente está falando, né? Dessa capacidade de mobilizar criativamente, né? Na nossa experiência do Biomas, né, do Minecraft, as crianças conhecem o Minecraft muito no modo sobrevivência, que é do joguinho que vai passando ali e tal. E do Education é a parte criativa. Então, às vezes elas chegaram e continuam às vezes chegando até com aquela... Ai, tia, vamos botar no modo sobrevivência, não sei o que lá. Mas depois que a gente vai colocando, mostrando a possibilidade do criativo também ser legal, quando elas começam a desenvolver ali dentro do jogo a criatividade, fazendo as atividades que a gente propõe, os desafios a partir da criatividade, a gente percebe que é uma grande surpresa para elas, né? Esse processo de mobilização delas mesmas. Então, acho que é muito isso, sim, essa grande revolução que o universo digital está propondo para a gente, né? Eu moro em uma cidade que no município tem 32 mil habitantes só. Mas na cidade mesmo, se não me engano, 18 mil habitantes. E onde eu moro tem ribeirinho, tem quilombola, tem indígena. E eu vejo assim, por estar nesse lugar, né? A gente está falando, né? Onde é que a tecnologia vai chegar no futuro? Eu não sou daqui, eu tenho 16 anos que eu moro em Poconé. Mas eu gosto muito de prosear, né? Jogar uma conversinha fora, saber como é que é a história da cidade.
Poconé de Cuiabá fica a 100 quilômetros. Há menos de 100 anos atrás, demorava mais de 24 horas para sair de Poconé e chegar em Cuiabá. Hoje a gente faz esse trajeto em 1h20. E graças à tecnologia, né? Ao asfalto, ao carro, à luz, à iluminação. Então, assim, o futuro ele sempre vem chegando, né? O futuro que eu vislumbro, assim, pensar no curto, médio, sei lá, né? Essa questão do espaço, de tempo, são muitos. Né? A gente vem da área de tecnologia, tem tantas pequenas áreas dentro da tecnologia, interação humano-computador, inteligência artificial, e as coisas, né, cada área tem seu pesquisador, e a coisa vai avançando, avançando. Eu vejo um monte de lugares em que a gente pode chegar, mas do local onde eu estou, eu vejo com muito carinho como a tecnologia ela vem se adaptando às necessidades do campo. Então, hoje você quer medir um espaço, né, de uma fazenda. Você põe um drone, o drone vai lá, te fala o tamanho da área, a altura da árvore, quantas cabeças de boi tem ali, e te dá um monte de dados. Então, eu quero, aliás, eu quero não, eu quero, na verdade, eu quero ver um futuro onde a tecnologia nos dê condições de ter uma vida mais fácil ainda, sabe? Eu quero ter condições de viver até o momento onde eu não precise me preocupar com certos momentos da educação que eram preocupados há 50 anos atrás. Eu quero ver que um processo educativo na educação, formal, informal, seja lá onde ela estiver, onde a gente tenha condições de repensar a nossa essência de ser. Eu não vejo mais uma escola com tempo para falar sobre amor, sobre amizade, sobre companheirismo. E eu quero que essa tecnologia ela tenha essa condição de a gente voltar a nos ver como humanos, como pessoas, como gente de verdade, né? Eu frequento, tenho amigos nas escolas aqui de Cuiabá, e eu vejo as escolas particulares, né? E eu, né, assim, através de relatos, enfim, o tanto que é sofrida a vida desses jovens, difícil, às vezes justamente porque a tecnologia que era para facilitar, ela se tornou uma ferramenta para martirizar o jovem com excesso de informação. Você tem que saber isso, você tem que saber isso, você tem que saber isso, você tem que saber isso. E ele vai estudando, às vezes para passar em uma prova, para ter uma profissão que às vezes nem é aquilo que é ter de verdade. A gente ainda não aprendeu a decifrar essa grande ferramenta que a gente tem, que é a tecnologia. Mas eu acredito muito que a gente vai chegar lá. Eu quero viver para isso, para a gente entender que a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida, para nos ajudar a viver. Né? Eu nunca vi ninguém, a não ser programador de jogos, né, Tupi? Programador de jogos é foda. Ele quer fazer o bem, mas ele quer fazer o hard também. A não ser programador de jogos que desenvolveu alguma tecnologia para dificultar. Eu acho que a gente ainda não está educado o suficiente para utilizar toda a gama de tecnologia que a gente tem, mas eu acredito que a gente vai chegar lá e que essa tecnologia ela vai transformar nossa vida para ser mais fácil ainda do que é hoje. Né? E que a gente vai poder voltar em uma série de coisas em que a gente se perdeu como humanidade. E eu acho que eu quero viver para isso, para ver a sociedade, o mundo em si, né, trabalhando esse conglomerado, seja ele grande, com grandes centros urbanos, como pequeno, utilizando a tecnologia para a gente ser, de fato, pessoas mais felizes. É isso. Então é isso, pessoal.
A gente queria agradecer, né, a participação do professor, né, doutor Francisco Tupi, né, pelo seu tempo aí cedido a gente mais uma vez, né, para exaltar também, né, o trabalho que ele fez com a gente aí, o Jogos Brasileiros, né, no Minecraft, que ganhou um destaque legal, saiu até no site da Microsoft, né, que deixou a gente muito feliz, por ser uma ferramenta que, né, levou, né, tem levado, né, a educação, né, ambiental aí nos nossos projetos de uma forma diferente, inclusiva, né, e que tem sido uma grande experiência para a gente. Agradecer a Daniela, né, analista do SESC de Niterói, a Luana, né, nossa moderadora e analista do SESC de Campos de Goytacazes, Michel, né, nosso grande analista aí do SESC Pantanal, né, o desbravador. A gente teve a sorte de estar visitando esse lugar. O local onde que ele trabalha é maravilhoso, né? Não só por ser bonito, ter estrutura, não, porque eles estão num lugar onde que eles estão fazendo a diferença, né, com um projeto socioambiental muito forte, né? Que é um orgulho para a gente que é do SESC, né? Ter uma casa, né, que tem uma profundidade como o SESC Pantanal. E agradecer a Stephanie e a Carla, né, nossas intérpretes de Libras aí, que estiveram com a gente. E, né, dizer até a próxima. Alguém quer passar um recadinho? Então é isso. Muito obrigado a todos.